Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar estudando a respeito da proporcionalidade em um caso muito específico, na circunferência. A gente vai ver as situações em que a gente também vai utilizar a razão e a gente vai comparar a razão feita em circunferências diferentes e a gente vai entender o que vai acontecer. Então, assim, anote no seu caderno o que a gente vai ver hoje. É muito importante que você deixe registrado para que seja melhor quando você precisar revisar esse conteúdo. Tranquilo? Então, vamos nessa! Para a gente poder começar, vamos rapidamente relembrar duas coisas a respeito da circunferência. Como é que a gente mede o comprimento e como é que a gente mede o seu diâmetro. Para a gente fazer o comprimento da circunferência, é como se eu pegasse uma corda, colocasse nesse ponto aqui, certo? Bem acima desse ponto, pegasse essa corda e desse uma volta aqui na própria circunferência, em volta dela, certo? Mas de modo que fique bem junto, ok? Eu deixei esse espaço aqui só para a gente ilustrar, mas essa corda, né, esse pedaço de barbante ou qualquer coisa assim, tem que ficar bem junto à circunferência, ok? E a medida é simplesmente o tamanho desse barbante que a gente vai utilizar. Tranquilo? É somente contornar, pegar uma corda e contornar a minha circunferência, ok? Esse é o comprimento da circunferência. E a gente pode já aqui chamar de C, tá? Só para resumir tudo isso. C é a mesma coisa que o comprimento da circunferência. Outra situação também é o diâmetro, tá? Que a gente vai precisar utilizar. O diâmetro também é como se fosse um pedaço de corda, um pedaço de barbante. Eu pegasse aqui esse ponto, certo? E passasse exatamente pelo centro até chegar na outra borda, certo? O diâmetro é isso, de uma borda até outra borda passando pelo centro. Eu não posso pegar, por exemplo, daqui até aqui, não está passando pelo centro. Para ser diâmetro, tá? Esse pedaço aqui, tranquilo? Que passa pelo centro. É o diâmetro da circunferência. A gente vai chamar de D, ok? Comprimento da circunferência vai ser o C, diâmetro da circunferência vai ser o D. Vai ser somente essas duas informações que a gente vai precisar para analisar as situações que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, vamos continuar. Imagine que aqui a gente tem uma roda, um pneu de um automóvel, certo? Tem essa parte aqui que a gente vai analisar a circunferência dela e a gente vai tentar extrair as medidas dela, tá? As medidas que eu vou utilizar aqui são medidas reais de uma pesquisa que eu fiz, tá bom? Para poder dar um resultado mais exato. Então, observa só. No pneu, se eu pegasse aquela corda, certo? Pegasse uma corda e contornasse exatamente aqui, tranquilo? Eu teria a seguinte medida. C, que é o comprimento da circunferência, tá? A gente viu aqui. Vai ser o seguinte. Eu vou ter 1.841 milímetros, certo? Para o diâmetro, seria aquela situação, pegar de uma borda, passar pelo centro e chegar até outra borda. Esse diâmetro vai ser de 586 milímetros. Observa só, eu tenho duas informações, comprimento da circunferência e diâmetro da circunferência. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar uma razão, tá? Uma razão entre essas duas medidas. E isso a gente sabe fazer. A razão do comprimento pelo diâmetro vai ser ali como se fosse uma fração entre as duas informações. Seguinte, C sobre D, comprimento pelo diâmetro, ok? Tem que ser nessa ordem, comprimento dividido pelo diâmetro. Agora eu troco as informações. 1.841 dividido por 586.
E agora o que a gente precisa fazer é a divisão do 1841 pelo 586. Para facilitar, a gente pode fazer na calculadora, dividido por 586. Observe só o número que registrou aqui, 3.1416. Vamos pegar até a segunda casa decimal, ou seja, o segundo número depois da vírgula. Vai ficar então 3,14. Então esse valor é a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência. Tranquilo? Observe só as informações que a gente pegou. A medida do comprimento da circunferência é o tamanho inteiro, tá? Como se a gente esticasse toda a circunferência. E o diâmetro é a medida de uma ponta a outra, de um lado ao outro, passando pelo centro. Eu fiz a razão do maior pelo menor e eu encontrei esse número aqui, ok? Então agora vamos analisar uma outra situação, seguindo aquela mesma ideia. Aqui a gente tem um esquema do planeta Terra. Se por acaso a gente tivesse uma corda suficiente para dar uma volta na Terra, certo? Pegaram aquela ideia, né? Se a gente começa aqui, se desse uma volta inteira na Terra, quanto que essa corda mediria? O comprimento da circunferência da Terra é ali de mais ou menos 40.075 quilômetros, tá? Esse é o comprimento da circunferência. Se por acaso a gente pegasse uma corda e passasse exatamente pelo meio, né, de uma ponta a outra, passando exatamente pelo meio da Terra, pelo centro da Terra, quanto que essa corda mediria? Que no caso seria o valor do diâmetro. Seria de 12.742 quilômetros. Agora a gente vai fazer a mesma análise da outra situação. A gente vai pegar o tamanho da circunferência, o comprimento da circunferência, e dividir pelo comprimento do diâmetro. Quanto será que isso vai dar para a gente? Eu vou pegar 40.075 e dividir por 12.742. Observe que antes a gente fez esse mesmo esquema aqui, só que usando as informações lá da roda, do pneu. Agora a gente está fazendo com as informações da Terra. Quanto será que isso vai dar? Calculando 40.075 dividido por 12.742, eu vou ter ali 3,1451. Se eu usar as duas primeiras casas decimais, eu vou ter 3,14. E observa que 3,14 era exatamente a informação que a gente tinha. Era a razão do comprimento da circunferência do pneu pelo comprimento do diâmetro. Lembra quando a gente chama quando duas frações têm razões iguais? Que são proporcionais. Ou seja, o comprimento da circunferência do pneu dividido pelo comprimento do diâmetro do pneu, a gente pode dizer que é igual ao comprimento da circunferência da Terra dividido pelo comprimento do diâmetro da Terra. Ou seja, elas são proporcionais, certo? Isso acontece com qualquer circunferência, de qualquer tamanho, Sempre que você fizer essa razão aqui, pelo comprimento da circunferência com o comprimento do diâmetro, a gente vai ter um valor aproximado desse aqui. Nem sempre vai ser 3,14, mas vai ser sempre algo muito próximo a 3,14. E esse 3,14 é o que a gente chama do π, aquele número irracional, π, certo? Ela acaba sendo uma constante justamente por causa disso. Qualquer circunferência que eu pegue, eu vou sempre encontrar um valor aproximado de 3,14. E o π, ele tem infinitas casas decimais, e não periódicas, por isso que ele é um número irracional. E quanto maior for a circunferência, mais próximo do π a gente chegará. Então a nossa aula de hoje foi só para a gente fazer essa análise, essa relação da proporção com algo de fato prático, ok? E aproveitando, já vou passar algumas orientações para a atividade de vocês, tá?
vocês irão escolher 5 objetos diferentes de forma que seja uma circunferência. Por exemplo, pode pegar um objeto assim, tá? Tem essa circunferência. Pode pegar um objeto assim, tá? Que tenha circunferências de tamanhos diferentes ou muito maiores, tá bom? Quanto mais variar de tamanho, melhor ainda. E vocês vão fazer justamente essa análise. Como tem no material de vocês, vocês vão preencher uma tabela com as informações. O nome do objeto, o tamanho da circunferência, o tamanho do diâmetro e a razão do comprimento pelo diâmetro. Vocês vão fazer isso com todos os objetos. Com todos os 5, ok? E apenas isso. Pega um objeto, divide lá o tamanho da circunferência, divide o tamanho do diâmetro e faz a razão. Somente isso com 5 objetos diferentes, ok? Bons estudos e até a próxima!